Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta lição, Juniores, Igreja, Casa de Deus, né? Estamos aqui mais um vídeo, né? Então, Igreja, Casa de Deus, a gente já falou lugar de comunhão, casa de oração, um lugar de adoração a Deus. E hoje é onde aprendemos a palavra. Lição 4, onde aprendemos a palavra. E o texto áureo fala assim, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Então hoje nós vamos falar igreja, o lugar onde aprendemos a palavra, né? É uma continuação de todas as lições, né? Por isso que é importante a gente assistir todas as lições, pra gente aprender cada uma e pôr em prática todas, né? E hoje nós vamos falar de dois personagens que nós falamos muito na igreja, né? E a lição passada eu falei dele também, né? Que é Paulo, né? O apóstolo Paulo. E hoje vamos falar do apóstolo Paulo e do seu discípulo Timóteo, né? Talvez vocês já tenham escutado alguma história dos dois, né? E porque tem muitas histórias na Bíblia deles, né? E porque Paulo também, né? O apóstolo Paulo é um grande ensinador da Bíblia, então tem muitos ensinamentos deles que a gente vê durante a nossa trajetória, né? Então aqui nós vamos falar sobre Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser discípulo do Senhor, para ensinar, primeiramente, antes disso, como eu falei já na aula passada, antes dele aceitar a Jesus e começar a sua missão como apóstolo, como ensinador, pregador do evangelho, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Ele era perseguidor. E depois ele aceitou a Jesus, né? E se tornou um discípulo, se tornou um apóstolo, né? Ele se tornou o apóstolo Paulo. E a sua missão era anunciar o evangelho aos não-judeus, né? Os não-judeus seriam o quê? Seriam as pessoas que não seguiam Cristo, né? E aí, sua missão era fazer discípulos, né? Discípulos de todas as nações para o reino de Deus. E dentre muitos desses discípulos, Paulo, ele formou Timóteo, né? Timóteo foi um dos seus discípulos. Timóteo foi uma das pessoas que ele pregou e que aceitou a palavra de Deus, né? Só que Timóteo, nessa lição aqui conta que Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo. Porque Paulo, ele escrevia cartas, né? Para as outras igrejas, para as outras pessoas, para ensinar, né? Às vezes ele escutava que aquela pessoa está precisando de algum ensinamento, ele escrevia uma carta e enviava. Por quê? Porque naquela época não existia e-mail, não existia rede social, não existia WhatsApp, como nós temos hoje a facilidade, né? Naquela época era com cartas, né? E às vezes demorava muito tempo para chegar uma carta, né, num local, né? Imagina quanto tempo atrás que aconteceu isso, né? Então, aqui nessa revista conta que Paulo escreveu uma carta para o Timóteo, que era seu discípulo, porque ficou sabendo que ele estava tendo alguns problemas no seu ministério, então algumas tribulações, né? Então ele escreveu uma carta, né, para orientar, né, ao seu discípulo como agir, né, como fazer naquela situação. Daqui a gente tem um visual de Paulo, né? Temos esse visual aqui, né? E aí Paulo escreveu a Timóteo, por quê? Porque ele estava preocupado com Timóteo, né? Ele soube que seu aluno estava com dificuldades, né? Então Paulo escreveu a carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação, né? Então escreveu essa carta para encorajá-lo ele a conseguir continuar a caminhada, né? Continuar o seu ministério, né? Que assim como Paulo,
como Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo continuou seu ministério onde ele estava, né? Também discipulando, também evangelizando as pessoas. Então, Paulo, como seu professor, estava preocupado com ele, preocupado com a sua situação, então escreveu uma carta a ele, né? Com esse exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos. Antes de ser o famoso apóstolo Paulo, ele é Paulo, discípulo de Cristo, e sua missão era fazer mais discípulos para Jesus, isto é, ensinar os crentes a serem como Jesus. Então aqui nos ensina que Paulo era professor, né, de Timóteo. Paulo, ele era quem evangelizou Timóteo, e Timóteo continuou a caminhada, né? E aqui nos ensina que Paulo, o apóstolo Paulo, antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era Paulo, né, discípulo de Jesus. E ele não evangelizou Timóteo e deixou ele pra lá, deixou de lado. Não, o que ele fez? Ele, como soube que Timóteo estava com problemas, ele foi ajudar a Timóteo. Ele poderia muito bem deixar assim, deixa pra lá, né? Eu já discipulei ele, agora é ele que se vire na sua caminhada. Não foi assim que ele pensou, né? Ele pensava mesmo que ele não estava junto com Timóteo, o Timóteo estava em outro lugar, né? Porque a lição fala que ele mandou uma carta, então ele estava em outro lugar. Mesmo assim, ele continuava, né, ajudando o seu amigo, seu discípulo, né? Ele continuava ajudando. Então aqui nós aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos. Então ele se importava com a vida de Timóteo. Ele não foi aquela pessoa que evangelizou Timóteo e deixou ele seguir sozinho. Não, ele se importava com a sua caminhada, né? Como nós hoje, né? Nós, professores da escola dominical, eu, a tia Vani, a Bia e as outras professoras da nossa escola dominical da igreja, a Vaninha, né? A Aline, todos os professores que vocês verem na igreja, que vocês veem na igreja, né? A gente se importa com vocês, com a caminhada de vocês, né? Nós estamos ali falando da palavra de Deus e se importando com a caminhada de vocês, se importando, né? Que vocês estão aprendendo, que vocês estão absorvendo, que vocês vão continuar a caminhada cristã. Então, Paulo se importava, né? Da mesma forma que eu estou dando esse exemplo, que nós se importamos com vocês, que a gente quer que vocês cresçam, adolescentes na igreja, jovens na igreja, né? Que vocês continuem adultos na igreja, né? Continuem para sempre na caminhada cristã, né? Até Jesus voltar. Então, nós se importamos com isso, queremos que vocês continuem nessa caminhada. Então, aqui, o Paulo, né, ensinou isso, que o mestre se importa com seus alunos, né? O verdadeiro mestre. E aí, Paulo, ó, em 1 Coríntios, aqui tem o visual, ó, né? Paulo, aqui é o Paulo e seus, né, seguidores ali. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo porque ele imitava a Cristo. E assim que entendemos o que é ser um cristão, alguém que segue os ensinamentos de Jesus. Então, um cristão é o quê? Alguém que segue a Jesus, que segue os seus ensinamentos e que imita ele, né? Então, o apóstolo Paulo falava assim, podem me imitar, porque eu imito a Cristo, né? Então, um cristão é isso, né? O cristão não é aquela pessoa que fala assim, eu acredito em Jesus. Não, o verdadeiro cristão é aquela pessoa que aceitou Jesus, mas que segue seus ensinamentos e que faz de acordo com o que ele fala, né? O que ele falou. Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali, a história deles é mais antiga. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele encontrou Timóteo, né? Pregou a ele e ele aceitou a Jesus, logo se batizou. E ele aí virou um discípulo
Paulo, né? Ele conquistou o respeito de todos, porque seguiu os passos do seu professor Paulo. E Timóteo, ele viu todo o sofrimento de Paulo, ele viu o Paulo sofrer perseguição, ser preso, apedrejado, e mesmo assim ele não desistiu da fé cristã, mesmo assim ele continuou. E assim ele conquistou respeito de todas as pessoas, né? Porque ele conseguiu seguir firme, sendo o exemplo do seu professor, seguiu firme fazendo o que seu professor o ensinou, né? E Paulo ensinou a Timóteo a não esquecer o que aprendeu desde quando era mais novo, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus, e esse ensino lhe daria direção para realizar boas obras. Então Paulo ensinou a ele a nunca esquecer dos ensinamentos que ele recebeu, né? É como vocês aí, né? Vocês crianças. Nós ensinamos vocês, né? Falamos a palavra de Deus para vocês com o intuito que vocês não esqueçam desses ensinamentos. E tenho certeza que vocês não esquecerão. Vocês podem, né, estar ali na escola dominical, às vezes escuta, às vezes, né, faz uma brincadeira, né? Mas vocês estão escutando a palavra de Deus. E temos certeza que no futuro, quando vocês, né, forem adultos, vocês vão lembrar desses ensinamentos. Como eu lembro, quando eu era pequena e ia para a escola dominical, hoje eu lembro dos ensinamentos que eu tive quando eu era criança. Eu lembro de todos os ensinamentos. Aqui nós temos mais um visual, ó, do apóstolo Paulo e Timóteo junto, né? Do apóstolo Paulo e Timóteo. Então, ó, hoje em dia nós temos professores assim como Timóteo teve. Deus separou homens e mulheres e os capacitou para nos ajudar a aprender mais a sua palavra. Porque assim, alguém nasceu sabendo alguma coisa? Não, né? Todo mundo nasce sem saber nada. E todo mundo com o tempo, com a vida, vai aprender as coisas, né? Então, como eu, quando era criança, aprendi na igreja a palavra de Deus, na escola dominical, nos cultos, vocês, né, agora estão aprendendo a palavra de Deus na escola dominical, nos cultos, com quem? Com professores, com pastores, né? Então, ó, Deus separou homens e mulheres e os capacitou para ajudar a aprender mais a sua palavra. Então, nós vamos aprender a palavra de Deus com as outras pessoas, né? Ensinando a gente, né? Tem como a gente aprender em casa, lendo a Bíblia, mas quando nós vamos na igreja, nós escutamos alguém, nós aprendemos a palavra de Deus. Ó, e essas pessoas são seu professor de escola dominical, aquele tio ou tia muito legal que você gosta, né? Assim como Paulo gostava de Timóteo, né? E Timóteo gostava de Paulo. E onde eles estão? Como discípulos de Cristo, eles estão à sua disposição na igreja, a casa de Deus. Então, aqui nessa lição, quer falar sobre igreja, onde aprendemos a palavra de Deus, né? Falamos de Paulo e Timóteo, né? Paulo era professor, mestre de Timóteo. Timóteo aprendeu, seguiu o evangelho através de Paulo, né? Que Paulo pregou para ele. E Paulo não esqueceu seu aluno, não deixou de lado, né? Paulo se importava com a sua vida, se importava com a sua continuidade, né, na fé cristã. E aí, também aprendemos que vocês têm na igreja pastores, né, professores que estão lá para ensiná-los, né, ensiná-los a palavra de Deus. E nós se importamos, né, com o seu aprendizado, se importamos que vocês cresçam aprendendo a palavra de Deus, né? Então, aqui nós falamos assim, igreja onde aprendemos a palavra de Deus, porque nós estamos lá com esse intuito, para ensiná-los a palavra de Deus, né? Então, é muito importante que vocês queiram ir à igreja, queiram ir escutar, assistir os cultos, assistir, né,
o pastor a pregar, e na escola dominical os professores falar, né, a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então, nós estamos lá para ensiná-los, né, ensiná-los a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a fonte da nossa vida, né? A palavra de Deus é onde nós aprendemos tudo sobre a nossa vida, aprendemos como que nós devemos agir em qualquer circunstância da nossa vida. Então, o que nos rege a nossa vida é a palavra de Deus, não é verdade? Então, nós estamos ali na igreja. A igreja é o lugar onde aprendemos a palavra. Por quê? Porque o pastor está lá justamente para isso, para nos ensinar a palavra de Deus. Então, às vezes, né? Eu gosto mais daquela tia, eu gosto mais daquele outro professor. Claro, isso acontece. Por quê? Porque cada um tem um gosto. Às vezes vocês gostam mais de ouvir uma certa professor, às vezes você gosta de ouvir um outro professor. Mas é muito importante isso, que vocês tenham alguém que vocês gostem e se identifiquem. Por quê? Porque vocês podem caminhar junto com aquela pessoa, né? Então, assim, qualquer hora, qualquer dia, vocês estão em casa, vocês querem... às vezes vocês estão com algum problema, querem pensar assim, o que eu poderia fazer nessa situação, né? O que eu poderia fazer? Vocês podem fazer o quê? Vocês podem mandar mensagem, né? Para quem vocês têm afinidade na igreja, né? Digamos assim, tem afinidade comigo, né? Ou tem afinidade com a tia Vaninha, com a tia Vani, com a Aline, né? Com qualquer professor da escola dominical, qualquer professor das crianças, ou algum pastor da igreja, algum irmão da igreja, né? Porque estamos ali para ensiná-los, né? Para ajudar vocês, né? A crescer com graça, com sabedoria, com conhecimento, não é verdade? Então, vocês precisam sim ter alguém na igreja que vocês se identifiquem, que queiram, né? Continuar sempre assim, eu tenho alguma dificuldade, eu quero saber alguma coisa da Bíblia, e aí vocês podem, né, atrás dessa pessoa e pedir o ensinamento, pedir o auxílio a ela. Por quê? Porque nós estamos ali para servir a Deus. Então, todo mundo que está ali, né, o pastor, né, os pastores, os presbíteros, as pessoas que estão ali na igreja fazendo a obra de Deus, estamos para realmente servir a Deus. Então, se estamos servir a Deus, estamos para falar a sua palavra. Então, estamos ali dispostos, estamos ali à disposição de vocês. Estamos à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer ajuda, vocês podem nos procurar, né? Por quê? Porque a igreja é o lugar onde aprendemos a palavra de Deus. Assim como Timóteo aprendeu com Paulo, né? Então, essa é a lição de hoje, tá? Ela foi bem rápida, mas eu acredito que deu para aprender qual é o que tá querendo dizer essa lição, né? Espero que vocês tenham absorvido esse aprendizado hoje, né? Então, vamos continuar com as aulas via vídeo por enquanto. Não sei quando que nós vamos voltar a ter a escola dominical na igreja. Mas eu espero que vocês sempre estejam assistindo nossos vídeos, tá? Para não perder esse conteúdo da escola dominical, que é muito importante para a vida de vocês, tá? Então, vamos orar, tá? Para acabar essa aula. Senhor, meu Deus, obrigado por este dia, obrigado por este domingo. Abençoe todos os alunos que estão na sua casa assistindo essa aula. Esteja com eles, dê a eles paz, tranquilidade, dê a eles um bom domingo de descanso. Esteja conosco todos os dias, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, estou com muita saudade de vocês, mas logo a gente vai voltar. Tchau!